Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Na aula de número 150, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem que está escrito na carta de Judas, no versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Entendemos por esse texto que alguns serão lançados no inferno. Por quê? Pela sua prática libertinosa, pela sua dureza de coração, pela sua oposição aos absolutos de Deus, mesmo tendo Deus manifestado a sua graça e a sua misericórdia no sentido de convidá-los ao arrependimento, alguns preferem o endurecimento de coração e seguir sem Deus. Então estão para esses reservada a condenação eterna. Estamos falando sobre bênçãos e maldições 1, nessas aulas que temos avaliado, e vamos dar continuidade no poder da palavra, né? O poder da palavra que sai dos nossos lábios. Gênesis capítulo 27, versículos 6 ao 13, está escrito o seguinte: Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente ao que eu te digo. Vai e traze-nos. Amados, veja que Rebeca aqui, ela não só deu um conselho estranho, né? Um conselho totalmente fora do propósito da justiça, induzindo aqui a Jacó a trazer uma condição de engano em relação ao seu irmão Esaú, como ela atraiu sobre si a maldição com a sua própria boca, né? Então o que aconteceu foi que Jacó foge de Esaú e Rebeca nunca mais vê o filho querido. Porque em Gênesis, no capítulo 28, versículos 1 ao 9, está escrito o seguinte:
Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não temerás, ou melhor, não tomarás esposa diante das filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o amorreu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher diante das filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos os filhos de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então perceba, amados, que houve um problema aqui sério, seríssimo, né? Um problema familiar, em que Rebeca ocasionou entre Jacó e os seus dois filhos, Esaú e Jacó, justamente porque ela considerava um filho querido. Ela estava pendente para Jacó, prejudicando Esaú. E assim, com a sua própria boca, ela atraiu sobre si, sobre sua família, a maldição determinada, como foi o caso e nós vimos nesses textos, né? Há um outro caso que está relatado em Gênesis, no capítulo 31, versículos 19 e também os versículos 30 e o 32. Está escrito o seguinte: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa de teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está contigo ou comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Então perceba nesse texto que Jacó agora, ele lança uma palavra de maldição. Ele abre os seus lábios e diz: olha, não viva aquele com quem achares os teus deuses. E ele não sabia que Raquel havia furtado. Ele não sabia que a sua esposa havia furtado os ídolos do seu irmão, né, Labão. E qual foi o resultado de tudo isso?
Raquel morreu ao dar à luz a Benjamim. Nós encontramos em Gênesis, no capítulo